Oferecimento Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia. Olá, meus amigos triatletas, corredores, ciclistas, nadadores. Como vocês podem ver, hoje o programa está diferente porque está recheado. Hoje são 3 entrevistados. Uma família, então não tinha como separá-los. Uma família de triatletas. Cecília Lagreca, a filha, está aqui do meu lado. A mais jovem, a mais recente no esporte. E os pais dela, Cecílio Barbosa e Inês Barbosa. Todos com 61 anos e uma história longa de triatlo. 61 anos de idade, mas uma história longa no triatlo. Cecílio começou nos anos 80, Inês 2014? 2012. Cecília, depois de uma cirurgia de joelho, resolveu começar a fazer triatlo, mas são temas que a gente vai destrinchando e detalhando ao longo da entrevista de hoje, porque a nossa ideia desse programa é justamente isso, é contar histórias. Se vocês observam aqui como é que eu faço o passo a passo do podcast, eu sempre fico intercalando entrevistas técnicas e entrevistas de histórias boas para contar. Esse é o espírito do programa de hoje, do podcast de hoje, porque são 3, pai, mãe e filha, 3 triatletas e 3 com conquistas importantes ao longo da história. Trouxeram feitos significativos para o nosso triatlo aqui do Rio Grande do Norte. Então, em primeiro lugar, agradecer a vocês terem aceito o convite, aceito se reunir, abrir o espaço na agenda de vocês para nos reunirmos aqui para esse bate-papo. Obrigado, Cecília, obrigado, Cecílio e obrigado, Inês. Nós agradecemos a oportunidade. Isso é um prazer enorme. Prazer grande. Eu vou começar pelo mais velho não, porque Cecílio e Inês têm a mesma idade. E a mais velha é ela, viu? Ah, é? Vou começar pelo patriarca, Pronto. Que é o mais longevo no esporte. Começou nos anos 80, como disse sua filha, você começou fazendo triatlo. O seu esporte inicial foi o triatlo? Não, você teve alguma... Não, eu Como é que foi a sua largada na vida do outras esporte? coisas, a rigor, eu costumo dizer que antes eu era doido e hoje eu estou na moda, né? Porque eu comecei com corrida graças a um professor de educação física aos 11 anos de idade, que era Arthurzinho. Depois acabou treinador do América. Arthurzinho do futsal? Sim. Arthurzinho foi meu primeiro professor de educação física aos 11 anos de idade no Ateneu. E Arthurzinho fazia a gente sair correndo do Ateneu, ir até a Praia do Forte e voltar, subir ali por uma ruazinha que dava no Onofre Lopes. Se você observar, tem uma ruazinha que chega ali, e voltar para o Ateneu. Então esses foram os meus primeiros percursos de corrida. E daí comecei futebol, handebol, ginástica olímpica, voleibol, tudo eu fiz. Mas eu sempre achava que correr, nadar e pedalar era bom. Daí que teve uma época que eu recebi proposta de participar de provas de triatlo. Comecei a fazer, fiz algumas aqui. Depois gostei tanto no esporte do triatlo, que quando não existia triatlo em Natal, quando estava sem ter prova, eu levava uma bicicleta, deixava a bicicleta na casa de Adriano Galvão, depois se tornou atleta paralímpico, e eu nadava em Ponta Negra ali, não tinha um percurso exato para saber quanto dava, mas eu ia do Morro do Careca até ali o voleibol, mais ou menos, aí saía, pegava a bicicleta, ia até o Cajueiro, voltava do Cajueiro até a Barreira do Inferno, vinha até o Cajueiro novamente, parava na beira da praia de Ponta Negra e corria 1h30. Sozinho. Então eu não sabia quanto fazia, mas eu corria 1h30. É porque não tinha relógio para marcar nada nessa época, não né? tinha noção de tempo, principalmente eu gostava disso se a maré estivesse seca. Então eu chegava em casa feliz, satisfeito, pronto para almoçar, porque tinha feito, essa era a minha obrigação. Projeto nenhum, era o que eu gostava de fazer. Vocês têm 41 anos de casado? Você falou 41. Ou seja, vocês começaram aí antes dos 20. O namoro. Anos. Então quando vocês começaram a namorar, Cecílio já corria? Não, Cecílio já corria. E eu fui mãe muito nova, né? Eu com 20 anos tive meu primeiro filho, com 21 tive a minha segunda e com 23 tive ela. E como é que foi o seu começo no esporte, então? Aí eu não fazia nada, né? Só filho, né? Aí passei muito tempo me dedicando a eles e um veraneio, ele corria muito. E eu ia olhar as corridas de rua e ficava assim impressionado, porque era assim, 15, 20 pessoas na corrida e ele lá no meio. Aí um veraneio, uma amiga minha de Manaus e o esposo dela corria. Isso em que ano? E os meninos... Não, se não foi com 38 que você começou... pegando gosto pra tentar correr. Eu costumo dizer, quando eu conto a história dela, que ela era normal. Ela fazia musculação como todo mundo normal. Ia pra academia ali e tal. Eu com 39 que foi meu começo, mas antes, pra pegar gosto, né? Aí na praia eu disse, Cristiane, vamos tentar correr aqui na beira-praia, um pouquinho, a gente corre 5 minutos, caminha. Quando
terminou assim o veraneio, um mês, a gente já tava correndo assim 2 quilômetros. E aí eu gostei. Eu gostei e fui pegando gosto. Aí com 39 anos foi minha primeira corrida de aventura, que eu comecei logo na corrida de aventura. Aí era um vício. Foram 10 anos. Tinha anos que eu fazia 14 provas. Aí eu gostava muito. Ele deixou de correr corrida de aventura. Eu continuei, corria com a equipe de Recife. E aí ele disse, vamos entrar no triatlon? Aí ele foi para Cozumel, né? Que ele tava falando para Ironman. E a gente ficou uns dias em Miami. Ele Mas disse aí, que ano foi isso? Eu gosto sempre de ficar tentando pegar a linha do tempo. 2013. Cozumel 2013. 2013. Aí ele disse, quer um ATT? Aí eu olhei assim para a bicicleta. É que é esquisita, né? Eu disse, ai meu Deus do céu, porque eu pedalava de mountain bike, né? Aí eu disse, quero. Aí chegou aqui e ia ter o primeiro ano do Ironman de Fortaleza. Aí ele disse, quer que eu faça a sua inscrição? O full, viu, galera? É o full, viu? Aí eu fiquei pensando assim, eu disse, acho que eu quero. É igual a corrida de aventura, a gente passava assim 7 dias, né, fazendo força. Aí eu fiz as contas assim na minha cabeça, né, nada 3.800 para quanto? 17 horas você tem para terminar. Eu disse, acho que dá. Aí fui pro meu primeiro Ironman, Fortaleza, mas sofri, viu? Quando terminou, porque que aqui não é uma loucura, né? Tanto é que não existe mais o Ironman de Fortaleza, o full, né? Uhum. Mas aí ela tava na Austrália, eu disse, acho que eu não quero mais não, eu gosto mesmo de corrida de aventura. Aí ela, lá da Austrália, ela disse, vamos fazer um Ironman, nós 3, em Florianópolis. Vamos. Aí peguei gosto. Isso no ano seguinte? Não, 2017. No caso foi 2017. Aí eu passei 3 anos só fazendo provinha curta, né? Provas mais curtas de triatlon. Aí foi em 2017 e eu nem criei muita expectativa, mas fiz uma prova. Lá em Fortaleza eu fiquei em 3º na minha categoria. Em Floripa eu fiquei em 4º, mas assim, baixei 3 horas o tempo de Fortaleza para Florianópolis, que eu não imaginava nunca. Quando terminou a prova, eu disse para ele, pode me inscrever em Mar del Plata. Faltava 6 meses para Mar del Plata. E fui para Mar del Plata e fiquei em 2º lugar em Mar del Plata. Eu me lembro que eu entrevistei vocês e trabalhava na TV Ponta Negra lá no começo dos anos 2000, 2003, 2004, por aí. E Cecília novinha, acho que Cecília jogava... Basquete. Tava saindo do basquete, eu jogava basquete. Novinha e gordinha. Era. Cecília gordinha, baixinha não, né? Cecília sempre foi alta. Mas ali, era um biotipo totalmente diferente. Mas já no esporte, eu tava ali encaminhando. Eu me lembro que entrevistei vocês e na época o esporte era corrida de aventura. Isso. A matéria era sobre corrida de aventura. No começo dos anos 2000, eu vou perguntar, esse período aí, o começo dos anos 2000, foi mais ou menos o período em que a família inteira começou a se voltar para o triatlo? Quando eu falo família inteira, vocês 3. Foi aí que vieram os primeiros gatilhos? 2000 não, eu só comecei em 2012. Assim, eu comecei no esporte lógico por causa deles. O que eles faziam, eu sempre fui o grude assim deles, eu ia atrás. Então eles estavam na corrida de aventura. Para muitos que não sabem, eu comecei a pedalar, eu aprendi a pedalar com 19 anos de idade na mountain bike para eu ir para a corrida de aventura. E aí eu fui atrás deles nas corridas de aventura. E a corrida de aventura acho que foi a grande base da gente, pra gente não achar essa dificuldade toda no triatlon que muita gente vê. Porque a gente já fazia as 3 modalidades, inclusive até algumas outras, porque na corrida de aventura às vezes tem rapel, tem canoagem, tem carregar barco, enfim, tem pirueta, tem tudo que você imagina. E por um percurso que a gente não sabe o quanto tempo vai chegar e nem se o percurso está certo ou está errado, porque tem a função do navegador. Então, quando a gente migrou para o triatlon, que aí eles migraram primeiro, eu fui morar fora, quando eu voltei, eles estavam no triatlon, eu só fiz trocar de bicicleta na mesma hora e fui para o triatlon também. Porque eles são até hoje meus parceiros de treino. Então, com quem que eu ia treinar? Né? Se os meus pais estão fazendo isso, eu vou fazer também. E aí, quando a gente foi pro triatlon, a gente não achava essa dificuldade toda, porque a gente sabia a distância certa, o percurso certo, tudo que ia fazer. Então, não tinha grandes surpresas como tinha na corrida de aventura, que eu acredito que foi a grande escola para nós 3, pra gente não achar dificuldade nos outros esportes que a gente já fez. Eu concordo, não existe. Às vezes você diz, não, você está menosprezando o Ironman. Não, não é isso. Porque a corrida de aventura leva você a um sofrimento inesperado. Você pode cortar um pé, você pode... E o pior é você estar numa equipe. Se você desistir, você prejudica toda a equipe.
Então tem o comprometimento da corrida de aventura, a sua satisfação com a equipe, a sobrevivência. Isso, nós não entramos para Ironman, isso é uma coisa que eu digo muito para as pessoas que vão fazer pela primeira vez a prova. Nós não entramos no Ironman para ganhar a prova, nós entramos no Ironman para conhecer a prova e para sobreviver, porque nós sabíamos que a corrida de aventura tinha dado essa bagagem para a gente. Eu já sabia que cãibra não matava, porque eu fiquei entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba uma vez morrendo de cãibra e sabia que tinha que continuar a prova depois. Então, é uma coisa que tudo tem pessoas que vão para uma prova de Ironman, tem uma cãibra, desiste. Não faça isso não. Não faça isso não, porque a coisa vai passar e a cabeça é quem comanda. É quem manda. Então, não tem... Tem um amigo que gosta de dizer, se eu gostasse de mimimi, criava um gato gago. Então, não tem espaço para isso não. A corrida de aventura, ela ensina isso. Os velhos corredores de aventura daqui sabem o que estou dizendo. Quando você começou lá, você acabou de dizer, projeto zero, não tinha projeto, eu fazia porque eu gostava. Ou seja, não tinha como você nem visualizar o cenário que você tem hoje, assim, de ter a esposa e a filha treinando com você e fazendo provas de triatlo junto de você. Naquela época você não tinha nem... Não passava por essa cabeça, eu vou influenciar minha família, vou influenciar minha mulher, vou influenciar minha filha. Muito menos eu. Não, pois é. Essa história muito é boa. Muito menos Maria Cecília. Na verdade, até o Ironman para mim foi uma grande surpresa. Eu trabalhava com um cara de Florianópolis, que é a sede da empresa, e ele tinha 4 Ironmans quando eu conheci. E a gente viajava e um dia eu botei o tênis, fui correr com o cara. Confesso que eu fui morrendo de medo. Pô, de 2 minutos eu dei 2 voltas no cara. Eu digo, vem cá, tu faz Ironman desse jeito? Ele disse, porque eu vou assim, tal, não sei o que. Eu digo, tá bom. Aí, depois desse evento, foi um evento no Rio de Janeiro, nós fomos a Florianópolis. Foi Florianópolis, ele disse, olha, aqui inscrição do Ironman, tal. Eu digo, vamos fazer a minha? Aí fui lá e fiz a prova, fiz a inscrição. Eu cheguei aqui em Natal, eu acho que eu não tinha dito para a família que tinha que ir fazer o Ironman, não. Então, se eu disse por telefone. Eu lembro que eu fui com ele, a gente fez a inscrição. E aí eu fui providenciar a bicicleta. 2008. Fazia muitos anos que eu não andava numa Speed. TT, nem pensar. Fui providenciar roupa de borracha, nunca tinha andado de roupa de borracha na minha vida. O fato é que ele é um cara eu tenho 1,78 m, ele deve ter 1,86 m mais ou menos. Ele me arrumou uma sapatilha dele, então era um dedinho maior. A bicicleta, Carim me emprestou uma bicicleta, só que Carim a bicicleta um pouco menor do que eu. Eu comprei uma bicicleta, eu acho que a matéria vai ter que demorar um pouquinho, porque essa história é longa. Não, pode ir. Eu comprei uma bicicleta que disseram que tinha um problema no quadro, que o quadro tinha trincado, e uma pessoa dizia que tinha, outra dizia que não tinha. Aí eu liguei para o importador da bicicleta. O cara pediu para eu mandar uma foto. Eu mandei a foto da bicicleta, o cara disse, a partir de amanhã você não pedala mais nela. Porque eu vou mandar um quadro novo para você, que esse aí está comprometido. E com um tempo depois, a bicicleta eu tinha comprado de Juliano, que me vendeu sem saber que a bicicleta tinha esse problema. E eu mandei a nota fiscal do Juliano, e o cara ligava para mim me chamando de Juliano, né? E eu respondia muitas vezes quase que eu dizia, não, ligação errada, mas deixa que eu tenho que me passar pelo Juliano. E aí que o cara conseguiu o quadro, só que o quadro veio e ficou na receita porque estava em greve. E se aproximando da data da prova, e eu já estava treinando de mountain bike. Eu treinava, saía de casa, fazia os 180 de mountain bike. E me preparando para a prova. Aí quando chegou a bicicleta, aí quando faltava uns dias para a prova, o cara ligou e disse, eu não consegui desembaraçar sua bicicleta, mas eu tenho aqui o quadro de carbono da Fuji, que eu tenho um aqui. Se você mandar R$10.000, eu mando esse quadro para você. Eu digo, não, deixa, eu dou um jeito, eu arranjo uma bicicleta aqui e tal, não estou com dinheiro para isso. Eu não tinha essa pretensão toda de chegar, na época 10 mil era muito dinheiro. E aí, uns 2 dias depois, ele ligou, Juliano, isso que é? Eles vão mandar o quadro para você por conta, não precisa mais de mandar o dinheiro, não. E a bicicleta foi para a casa de Juliano. Quando chegou a bicicleta o quadro na casa de Juliano, ele me ligou para mim e disse, vai, quer desfazer o negócio? Eu digo, não, senhor, agora você me deu o quadro para cá. Aí eu monto a bicicleta e vou pro Ironman. Quando chegou lá, foi que eu tive que comprar o clipe, né? Sim, era um Speed, viu? Era um Speed. Eu comprei o clipe e botei o clipe pela primeira vez para andar de clipe. Então, meu primeiro Ironman, eu nunca tinha nadado de roupa de borracha, que era maior do que eu. Não lembrar disso tudo, não. A sapatilha tinha uma polegada a mais. E o clipe eu nunca tinha usado. Usou só na prova? Só na prova. Pra pedalar só 180. Pra pedalar 180. Mas tudo certo. E aquele negocinho de tomar, também botei na hora a garrafinha da frente da bicicleta. E deu 12h45 de prova. Eu tinha 17 horas para fazer. Fui ali, por quê? Porque eu tinha acostumado com a mountain bike. Tá assim, Breno, eu tinha acostumado com a mountain bike a treinar. Eu saía para pedalar com a mountain bike, eu tinha que fazer a média de 30. Ou 91 RPM.
Porque se você calcular, se fizer o cálculo de 91 RPM, você faz média de 30. Aí quando eu cheguei isso, que eu pego Florianópolis sem vento, filé. Só que eu estava cansado da natação, que eu nunca tinha nadado de roupa desde... No dia que eu peguei a roupa de borracha, que fui nadar na piscina do campus de 1h da tarde, eu digo, nunca mais eu nado com isso, porque eu terminei quase desidratado, pô. E termina mesmo, quando a pessoa... E como é que eu fazia? Eu pensei assim, eu digo, eu tenho que fazer 3.800 no mar, né? Então eu nadava na piscina, batia na borda e voltava, não podia se segurar. Porque não era 3.800 que eu tinha que fazer lá? Então eu tinha que fazer 3.800 sem botar os pés nem segurar na borda, porque o mar não tem borda, né? Viu? Ele nunca na vida. Nunca na vida, né? A planilha é ele mesmo. É a do velho e da véia, porque tem que ter que cumprir a planilha da véia também. Não tem planilha. E foi assim que eu fui para a primeira prova. Ele veio pra Kona, ele fazendo os treinos dele mesmo. Eu ia chegar lá. Assim, aqui no Rio Grande do Norte nós temos, se eu estiver errado, são 5 pessoas, 5 potiguares conseguiram fazer a prova de Kona. O que é Kona? É uma ilha no Havaí, que foi onde começou o Ironman. Foi por lá que começou o Ironman. E é a prova, hoje, a prova símbolo do Ironman no mundo. Assim, é a prova mais difícil de você chegar lá. Só 5 potiguares conseguiram fazer a prova e só 3 terminaram. Um deles, o primeiro, foi Cecílio. Isso. O primeiro como prova classificatória. Antes de ser classificatória, teve o Américo Martins, que fez lá a prova, não lembro mais, acho que nos anos 80, por aí, o Ironman começou em 82, eu acho que nos anos, algum período desse aí, ele se inscreveu e fez a prova. Mas quando a prova começou a ser classificatória, que passou a ser o campeonato mundial, aí eu fui o primeiro. Ou seja, quando o Américo foi, você podia se inscrever sem índice. Estava lá, pagava e ia. Então ele foi o primeiro a concluir nesse esquema. Você foi o primeiro a concluir se classificando para a prova, conseguindo o índice. É porque são 2 missões, né? Uma é conseguir a vaga, a outra é chegar lá e fazer uma boa prova. Qual é a mais difícil? Conseguir a vaga. É conseguir a vaga, porque depende também de onde você treinou. Primeiro que eu treinei a corrida de aventura. Nunca vou me esquecer isso. Segundo, Nordeste. Quem está no Nordeste nada sem roupa e pedala com vento. Muita gente que vem de um lugar frio só quer participar de provas classificatórias da Ironman se for com roupa de borracha, porque facilita mais. Tem gente que tem trauma de nadar sem roupa de borracha. E Kona, você vai chegar lá, vai nadar sem roupa de borracha. A não ser que aconteça alguma coisa que a água esfrie bastante, o que é difícil pelas condições de lá. Então, a classificação é difícil e Kona, para quem treina no Nordeste, eu aconselho quem vai para Kona venha treinar no Nordeste, principalmente Fortaleza, Natal, essa região aqui que tem mais vento. Quando eu falei na abertura do podcast que eles têm feitos significativos para o esporte, eu acabei de citar um dos feitos de Cecílio, né, que foi um dos poucos potiguares, um dos 3 potiguares a concluir a prova em Kona, o primeiro já nesse sistema de classificação, o primeiro a concluir a prova lá, que é uma prova difícil de ir, é uma prova difícil de terminar. Elas duas, mãe e filha, recentemente, acho que há 4 anos, por aí, se eu estiver errado, 4 anos, vocês foram disputaram um Mundial na França e foram juntas, se classificaram para disputar o Mundial juntas, né? Isso. Eu me lembro que eu até escrevi matéria, vi algumas matérias sobre vocês na época. Cecília conseguiu numa prova... Ela conseguiu lá em Florianópolis, né? A gente ficou no mesmo lugar, né? Ele ficou em terceiro na faixa dele, eu fiquei em terceiro na minha faixa. Aí ela conseguiu, não consegui. Aí, em Florianópolis. Em Florianópolis. Aí 2 meses depois de Floripa ia ter Fortaleza. Eu disse, vou fazer minha inscrição em Fortaleza que eu vou conseguir lá em Fortaleza. Aí em Fortaleza eu ganhei a prova e consegui. E aí, mãe e filha disputaram um Mundial de triatlon lá na França. Início. E aí eu me lembro que eu vi uns vídeos, tem um vídeo, acho que Cecília gosta de postar esse vídeo. Dela dançando. Inês passa correndo, aí passa dançando, acho que alguém com a mangueira. Falando, filmando. Mas, e aí eu pergunto, não, eu só diferente, curtindo. É diferente vocês como família, como mãe e filha, disputarem uma prova, um mundial, uma prova longe, assim, qual é o que é que guarda de memória afetiva de um momento como esse? Não tem preço, né? Assim, eu como uma filha, eu bato no peito e com muito orgulho para dizer que, quando a gente conversa na prova, nos bastidores, meu pai e minha mãe estão aqui também. Para mim é o maior orgulho do mundo falar que o Ironman, quando a gente fez o full, fizemos os 3 juntos. Isso aqui, se você contar nos dedos, eu acho que vai dar uma mão ou 2 de uma família que o pai, a mãe e a filha fizeram um Ironman full juntos. Na mesma prova? Na mesma prova. A gente fez Floripa juntos. Quando eu fiz meu primeiro Iron, fizemos nós 3 juntos e foi a coisa mais linda da vida, porque a gente se cruzava e chega, me arrepio.
E assim, é um negócio Só não inexplicável. é muito bom, porque quando eu olho assim... Teve Tamanho, né, no caso. Que eu olhei, passamos na bicicleta, né? Eu indo, ela voltando já. Que eu olhei, ela com a cara assim, de ih, aconteceu algo. Aí a gente já fica pensando, né? E tinha realmente acontecido, né? O pneu tinha furado. Meu pneu furou, parei e ela 2 parou, vezes. E demorou e ficou chateada. Brava, mas fez né? uma prova linda. Aí essa prova eu cheguei louca, né? Porque eu tinha baixado 3 horas de Fortaleza pra Floripa. Eu cheguei dançando, cheguei gritando. Porque tem mais vídeos guardados que um dia eu liberto pra você. Cheguei pra você tomando ver. champanhe. Chegava tomando champanhe, aí o caba chegou e perguntou assim: e a senhora? E ela, senhora não. Aí dizia depois: mas você correu com que relógio? Aí ela, que relógio? Paula, o Garmin. Que Garmin o quê? Aqui, não sei o que, não sei o que. Eu disse: meu Deus do Que céu. relógio não, sim, ainda tem isso. Aí eu tava entrevistando ela, querendo pegar os dados, e correu com que tênis? E ela só pá, dando porrada no cara. Eu disse, minha gente. Isso porque ela tava endorfinadíssima depois da prova. E ela, assim, eles dois são muito raiz, assim, são muito. Eles não estão preocupados com o tempo, eles não estão preocupados com o que estão usando, eles vão e vão, amigo, do jeito que tiver, como ele explicou. O primeiro full dele. Vocês não usam relógio? Não, hoje usa. Hoje é anutelaram, né? Hoje usa, mas só usa assim pra ver o tempo, não tá muito preocupado em ver o pace, e continua assim, de boa. Tranquila, a gente não. Eles estão ali curtindo, entendeu? Faz que ama. Da minha faixa etária. É. A gente sofreu muito corrida de aventura, foram 10 anos. E ali a gente deixou tudo que tinha. Na hora da prova, quem tá lá? É a Inês atleta ou é a Inês mãe, numa prova como essa? Não, porque se eu for com a filha, é Inês mãe. Aí eu fico bem preocupado, eu tenho que ver toda hora pra ver se não caiu, pra ver se tá bem. Até eu não passar por ela várias vezes, sabe? Eu não me encaixo, sabe? Quando eu vou só é Inês atleta, mas quando eu vou com ela na prova é meio pesado. Coraçãozinho a pé. Já tinha uma coisa interessante que eu não aconselho para ninguém. A última que eu recordo foi que nós fomos para a praia de Serrambi. Serrambi é no Pernambuco. Nós tínhamos ido uns 2 anos antes e eu vi lá a ilha de Santa Aleixo, né? Aí eu disse, Inês, um dia a gente vai nadando naquela ilha. Aí a gente foi para Serrambi, passamos a noite lá, tomando vinho lá com o pessoal. Quando foi de manhã cedo, eu disse, vamos lá na ilha. Aí perguntamos ao cara que distância dá, o cara disse, dá 2.500 metros. Um pescadorzinho, sabe? Que tem muita noção. Sim. Aí eu digo, vamos lá. Rapaz, a gente começou a nadar. E deu 2 quilômetros e a ilha não chegava. Deu 4. Aí eu disse, Inês, e aí? Ela disse, eu disse, tá mais perto do que longe. Voltar dá 8, então vamos ver quanto é que dá. Deu 7. Deu 7 quilômetros. E a gente sem comer. E os tubarões, aí quando a gente pensava nos tubarões de Pernambuco. Mas eu lembrou dos tubarões depois de 4 quilômetros, o que adianta? Aí, loucura, viu? Mas é bom, a gente gosta. Mas foram até a ilha? Foram. Ou seja, se for, tem que voltar, né? Mas só pegar uma carona na lancha. Aí tem uma lancha. O mar tinha virado, meu amigo. Não tinha. Se tivesse que voltar, a gente não tinha chegado ainda não. Tava mais fácil chegar na África do que aqui. Porque a correnteza tava ao contrário. Na ida deu sorte porque tinha chovido à noite e deu uma calmaria. Então a gente foi em céu com um marzinho liso, tranquilo, mas mesmo assim ainda foi pesado, porque a gente lembrou do tubarão e ficou mais fácil, né? Acelera abraçada. Acelera abraçada. Deixa eu fazer aqui um intervalo comercial, já a gente volta, que eu tenho algumas outras perguntas a fazer. Eu quero falar do nosso parceiro comercial, a Gouveia Engenharia, do nosso amigo Alvinho, que vocês conhecem todo muito bem. Uma empresa que está há 30 anos de atuação no mercado de energia e mais de 1.000 obras executadas com êxito. A Gouveia atua em projetos eólicos e solares, construindo e montando subestações de energia elétrica, redes de média tensão, linhas de transmissão, realizando montagem, manutenção e comissionamento de usinas fotovoltaicas. A Gouveia Engenharia está há mais de 20 anos, pouca gente sabe disso, é responsável pela rede e pela eliminação elétrica do Carnatal. A Gouveia, você também pode ter um projeto de energia solar na sua casa ou na sua empresa. Basta entrar em contato com a Gouveia Engenharia. O telefone é o 3231-6059, 3231-6059. Um dos diferenciais da Gouveia é o pós-venda. Poucas empresas cuidam disso, né? Muita empresa vende para você, te entrega e você se vira. A Gouveia cuida do seu pós-venda, dando o suporte necessário. 3231-6059. Não está combinado, mas por coincidência fizeram na minha casa e foi lá, né? Além da boa instalação, o pós-venda foi fantástico. Pois é, quando a gente estava negociando, eu e o Alvinho disse, Breno, a gente faz de fato a gente se preocupa com o pós-venda, com o suporte. Porque tem muita empresa que faz isso, vende, te entrega e encerra a relação com o cliente. A gente procura manter, porque um cliente satisfeito Sim. atrai 10. Um insatisfeito afasta 100.
Lá em casa foi emblemático porque eu tive um problema de vazamento depois e precisava desmontar a placa para fazer o serviço, ou seja, não tinha nada a ver com a placa. Mas ele ficou tão preocupado que foi lá e fez o serviço do vazamento. Olha aí, registro para você, viu, Alvinho? Nota 10 do serviço. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Inês e para Cecília, e pergunto a você, o que é que bate em você numa sensação de ver uma prova, por exemplo, a mesma prova, o mesmo Ironman, você com sua esposa e uma filha fazendo? Pai é pai, mãe é mãe, né? Aí dá uma certa diferença. Eu confesso que eu fico mais, assim, visualizando o resultado dela. A preocupação com o acidente, com isso, com aquilo, eu não tenho, porque eu sei que ela consegue se resolver. Então, agora, e aconteceu uma coisa interessante agora em 2022, que eu confesso que eu fui para a prova bem relaxado. E a prova preparou umas surpresas para a gente. Pra você ter uma ideia, nós entramos na natação juntos. Sim. Juntos, mas não tão juntos, porque na hora que ela foi passar para largar... A gente agora em 2022, a gente fez o full juntos. Só eu e ele, manhã dessa vez, não quis ir. Não quis ir, não. Aí o que aconteceu? Não quis participar da prova. E ficou cuidando do Maitê junto com o Daniel. E aí a gente larga, você vai continuar, a gente larga por ondas. E aí começou a largar, eu sou afoita, eu vou logo pra frente, porque eu gosto de largar na frente. E não vi mais meu pai. E aí, porque ele vai dizendo pé, e vai saindo 10 atletas? 10. Pé, e assim eu entrei. Aí continuei. A minha ideia era começar junto com ela. Mas aí, quando ela foi passando, uns caras fecharam na minha frente, porque eles respeitam a mulher, mas fecharam na minha frente, né? Então ficou uma certa distância entre eu e ela. Foi lindo. E aí, lá em Floripa, você faz 1.900, sai na terra e entra para fazer 1.900 de novo. Quando eu saio nos 1.900, ela tá do meu lado. Sem combinar, no mar de gente, quantos mil atletas? Deu aquela motivação, né? Quando a gente fez mais 1.900, que chega na beira da praia... Aí não se desencontra, porque dentro do mar já não se vê. O que aconteceu? Quando eu começo novamente os 1.900, um cara bate na minha canela. Aí o chip folgou. Aí eu fui no cara do jet ski, botei a perna para cima, ele disse, se você não tocar no jet ski, você não é desclassificado. Botei a perna para cima, ele apertou o chip e eu voltei a nadar. Digo, não vou mais ver a Maria Cecília. Mas aconteceu que nós chegamos na beira da praia juntos de novo. Foi uma emoção tão grande que eu tirei a roupa de borracha e deixei lá. Homem, aí lá vem eu gritando, pai, sua roupa, sua roupa. Gritando, pai, sua roupa. E pior que isso parece que foi registrado pelo pessoal que estava filmando. Aí mostra o Carlos Galvão, o organizador da prova, cumprimentando ela, e o Adolfo Perdigão, que é um amigo nosso da época de Corrida de Aventura, que mora lá. Ei, rapaz, tua roupa, eu digo, joga. Aí o cara pegou a roupa e jogou pra mim. Então isso foi assim, uma coisa que... então, respondendo a sua pergunta, com certeza. Isso me fez entrar tão bem na prova que quase que eu faço a melhor prova da vida. E olha que eu só treinei de corrida 10 km. Porque ele estava machucado. Porque eu estava machucado. A prova 2017, que eu prometi que faria com ela e queria fazer pai, mãe e filha, eu estava com um problema no calcanhar e eu corri a maratona do Ironman sem treinar corrida. Para você ver como a prova é cabeça e corpo. Porque a minha preparação mental para a prova é suficiente para superar alguns problemas com o corpo. Essa prova que vocês fizeram o ano passado foi lá em Floripa? Foi. Mundial? Foi. Agora, Cecília, você está machucada agora, né? Você tá, Bastante. Bastante. Você fez uma prova de bicicleta. Isso. Conta como é que foi isso aí. Fez uma prova no norte, se não me engano. Depois, quando eu voltei do full, desse Ironman de 22, eu comecei a sentir muitas dores. Quando eu fui tentar voltar a correr, eu já comecei a botar a mão na consciência e pensar, não, eu não quero mais sentir dor, vou parar com a corrida um tempo e vou ficar no ciclismo, que eu estou apaixonada pelo ciclismo, né? E assim foi, migrei para o ciclismo, saí do triatlon e passei um ano no ciclismo e tive bons resultados e fui para o Brasileiro Ciclismo me aventurar, ver o que ia dar. Fui lá sozinha, fiz a prova de contrarrelógio, que era na TT, que é a prova do triatlon, e graças a Deus fui campeã brasileira de ciclismo na prova de contrarrelógio. E aí no domingo tinha a prova de resistência, que era na Speed. E aí a prova de resistência ficou para chegada, a disputa, e é muito perigoso o ciclismo quando ele fica para chegada. Porque chegam muitas atletas juntos, vão disputar primeiro, segundo, terceiro lugar, é um campeonato brasileiro, e aí eu levei uma queda muito grande, a gente estava mais ou menos 60 por hora, e aí foi uma queda de alto impacto e eu me machuquei bastante. Estou aqui hoje ainda com 2 costelas fraturadas, fraturei o pubis, o sacro, a bacia, machuquei muito meu glúteo, e aí a ficha caiu que meu corpo realmente estava precisando de um descanso. E aí agora realmente eu estou sem treinar, vou me recuperar,
para voltar forte e conseguir acompanhar meus pais. Você já tem mais ou menos uma estimativa de quanto tempo vai precisar ficar parada em tratamento, até a recuperação total? Já tem uma estimativa? Acredito que por volta de uns 2 meses eu devo ficar parada. 3 semanas já foram. Por que eu perguntei isso? Porque essa sua resposta vai indicar a minha próxima pergunta. A pergunta era, se vocês têm planos ainda de juntos fazer um outro Ironman? Sim, eu respondo antes deles, mas eu acho que a gente tem. Um dia que ela for fazer, eu vou também. Tem, porque meu Iron, ele ficou os dois... Eu tenho 2 full apenas, e eles ficaram... Os dois eu tive problema na bicicleta, que é onde eu considero que eu sou mais forte. Então ficou engasgado eu fazer a prova redonda. No primeiro, o pneu furou 2 vezes, eu tive que parar. E no segundo, de 22 agora, minha bicicleta... foi um livramento gigante. Quando eu tava subindo uma subidona, não sei qual é o nome daquela subida, mas enfim. Minha bicicleta simplesmente travou. Travou assim a roda, que ela não mexia nem 1 milímetro. Mas por sorte eu tava subindo, ela travou e eu consegui parar e descer da bicicleta. Porque se tivesse na descida, eu tinha dado... Uma cambalhota. O famoso cangapé. E aí o mecânico passou, pediu pra ficar calma, fique calma, que eu consigo resolver, aproveito pra comer, se hidrate. E aí eu não desliguei meu relógio pra eu ter noção do tempo que eu tinha perdido, e 15 minutos se passaram com eu paradinha lá, vendo todo mundo passando. E aquele negócio vai vindo, né? E aí eu, quando subi na bicicleta, eu também destruí assim tudo que eu podia mais um pouco, fui pra corrida, fiz uma excelente prova, mesmo com esses 15 minutos parada, mas me tirou do pódio, porque eu poderia ter pego o pódio e um troféuzinho do Iron. É um troféuzinho do Ironman, do Full, né? Então, fiquei com isso engasgada e quero me recuperar muito bem para um dia fazer o Iron de novo, se Deus quiser, nós 3 juntos. Mas já sabem onde, assim, ou não? Não sei se não. Não, deixa acontecer. A gente toda a vida fica dizendo que não quer fazer Floripa, mas assim... É diferente. Você correr em casa, você sabe que tem muita gente que lhe conhece, você tá no meio de brasileiro. Então, assim, toda a vida eu digo que a gente vai fazer uma prova fora, mas fazer Floripa é massa. É uma prova massa, é uma energia massa. A cidade é muito legal, fica respirando esporte. Então, assim, eu fico dizendo que quero fazer outra, mas eu confesso que Floripa tá engasgado. Ou seja, se ela quiser Floripa... vamos voltar para Floripa. Não, onde eu vou, sei que eles vão. Eles só estão parados porque eu tô. Aí, quando eu começo, eles também vão também, que a gente é grudado. Essa vivência no esporte, ter vocês todos nesse meio, tornou vocês mais unidos? Não tenho dúvida. Vocês como pessoas, agora eu falo. Eu não tenho dúvida. A gente... por exemplo, o fato dela fazer desafios no aniversário? No aniversário faz com que eu tenha conseguido superações que eu não imaginava. Ela, quando completou 35 anos de idade... Que era no meio da pandemia, a gente não estava fazendo nada. Já é o terceiro? Quem topa fazer um desafio de pedalar 10 quilômetros para cada ano de vida meu num dia? Aí ninguém topa. Aí ela bota o pai, né? Porque eles topam tudo, entendeu? Aqui eu sei que... uma coisa assim, que eu fico tranquila. No dia que eu quero resolver alguma coisa, alguma doideira, alguma loucura, eu sei que eu tenho pai e mãe para me acompanhar. É um fato certo. Aí nós fizemos 350 quilômetros no dia. E aí, quando ela fez 36, aí nós fizemos 360. A sorte é que esse ano nós fizemos 200 num dia e 170 no outro. Porque eu já vinha, a gente veio do Iron os 2, aí eu tenho a mão na consciência. Eu vi que eu já estava muito machucada. Não, foi o ano passado. Foi. O Iron foi esse ano? 2022, nós resolvemos fazer na virada do ano... Ai, não sei mais não. 220 quilômetros e 200 metros. Para brincar com os números de 2022. Então, isso faz com que isso tudo é harmonia. Isso não aconteceria por acaso, né? Então, harmonia é coisa que eu enxergo isso assim, coisa do destino. Isso não é combinado, não acontece. Se combinar, não dá certo. Dá certo porque é assim. E vocês como casal? Círio já era esportista desde novo, você entrou depois. Depois que você entrou no esporte, passou a acompanhar e a viver também, como casal também tornou um casal mais unido? Demais. A gente é unido demais, porque a gente pedala junto. Se você encontrasse Círio na Rota do Sol, tenha certeza que eu tô ali atrás dele. Vixe, essa também, ó. Vá pegar a roda de painho, não. Se ninguém não for pegar a roda dele. Se alguém pegar a roda de painho, meu amiguinho. É nada junto, essa natação que a gente faz todo final de semana, né? Mesmo que se perca dentro do mar, não tem problema. Eu já disse pra ele que não tinha problema. E a gente ficou muito mais unido. Mas até 39 anos, esses meninos, né? A gente tem que dar uma atenção pros filhos, né? Aí eu era muito ligado, assim. Mas com 39 comecei
E até hoje estou aqui e a gente se tornou bem mais unido. Bom, o nosso programa já está assim, se encaminhando para o final. Eu queria agradecer imensamente. Se deixasse aqui, tinha pano para manga para Tem muita história. Para a gente passar a tarde contando aqui, contando história e gravando, e terminava amanhã. Mas eu queria agradecer imensamente a vinda de vocês três. É enriquecedor para quem está assistindo, para quem está ouvindo, porque de repente você vê assim jovens atletas que têm um filho ali pequeno. Eu sou um atleta de 25 anos, de 30 anos, meu filho tem 10, tem 12. Você pode ser... a sua família no futuro, daqui a 15, 20 anos, pode estar passando por essas mesmas vivências. Então, serve de estímulo para algumas pessoas, serve de exemplo. Ouvi Cecílio falando sobre cãibra. Cãibra não mata, cãibra... Isso, para mim, particularmente, é enriquecedor, porque eu sou um cara que sofre demais com cãibra. Acima de meia maratona, a câmera me quebra e acaba com o meu psicológico. Eu tenho lutado para isso. Então, assim, é enriquecedor, certeza que se foi para mim, foi para alguma pessoa que também está ouvindo, que está assistindo. Então, agradeço demais a vinda de vocês aqui. Quem sabe, no futuro, vocês venham de novo, depois de um outro Mundial, depois de Cecília recuperada. Certeza. Espero poder ter a satisfação de entrevistá-los outras vezes. Muito obrigado, foi uma honra. A gente que agradece, um prazer enorme. Eu tenho um comentário que eu fiz quando me classifiquei para o Ironman do Havaí, que o cara da Trisport me pediu uma entrevista e eu contei a história de como tinha sido a prova, que eu tinha chegado lá sem a menor pretensão e que os deuses do esporte tinham me feito fazer isso. E que eu imaginava um dia fazer Ironman com a família. Aconteceu que em 2012 eu fiz com a filha e nessa mesma matéria eu digo que... Com a filha, não. Com a filha e com a esposa. 2012, irmão. 2017. Ou 2017. 2014 eu fico com a filha, fez comigo. com a esposa, e em 2017 eu fico com a esposa e filha. E eu pretendo um dia fazer com o neto. E aí vai ser realmente meu último Ironman. Maitê tá aí, né, pra jogo. Maitê tá no caminho. São 5 netos, né? Vamos ver quem vai se qualificar. Se você disser vai ser esse ou vai ser aquele, o Ironman, o esporte é imprevisível. E também eu não diria que a aerofilha seria ela. Nunca na vida, porque eu era gordinha que tomava sorvete com minha a coxinha. outra que era nadadora. E aí, não importa a idade que você tiver, se o neto tiver, vamos fazer um vai Iron, fazer. Eu posso estar já na descida, mas se o cabra disser, vamos lá, aí o velho acorda. Coisa boa isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Cecílio Barbosa, Inês Barbosa, Cecília Lagreca, por terem vindo para cá e abrilhantaram esse episódio. Obrigado também a você que ouviu, você que assistiu. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Até mais. Valeu, pessoal. Oferecimento: Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia.